Ei, líder, passando para explicar de forma resumida qual que é a ideia do fluxo de caixa e como que a gente pode implementar ele com uma certa facilidade no negócio. O que eu tenho que pensar, pessoal, quando eu estou falando de fluxo de caixa? Eu uso essa ferramenta para poder olhar para o meu negócio como se eu estivesse querendo ver as fotografias dos saldos de cada dia, de hoje, de amanhã, de depois de amanhã. Então, no fim das contas, o que eu estou querendo com esse fluxo de caixa? Eu estou querendo não ser pego de surpresa, né? Eu estou querendo enxergar qual que vai ser o meu panorama de saldo lá na frente, ao invés de chegar no dia e eu ver que, por exemplo, vai ter uma quebra de saldo, vai ficar com um saldo negativo que eu vou ter que achar uma forma de cobrir. Ou então que vai ficar com saldo negativo e eu vou ter que negociar com o fornecedor, ou então negociar com o cliente para adiantar o recebimento. Então, tudo isso eu preciso passar a enxergar olhando para essa ferramenta do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa ele é uma ferramenta de análise de saldo que eu tenho de disponibilidade na empresa hoje, amanhã e daqui a 90 dias, por exemplo, como é o caso que eu gosto de olhar. Eu gosto de olhar para 3 meses para frente, mas a gente não começa olhando o fluxo de caixa tão longe, porque a gente precisa ir aprendendo e ajustando. Então eu começo do simples, eu começo primeiro, antes de mais nada, fazendo um bom processo de conciliação bancária para ver o saldo do dia. Então eu faço o fechamento do dia. Hoje eu concilio tudo que entrou e saiu ontem e vejo qual que foi o saldo que ficou de ontem para hoje. Então vamos supor que eu tinha R$ 1.000 na conta, eu paguei R$ 1.000, eu recebi outros R$ 1.000, então agora eu tenho R$ 1.000 na conta de novo, né? Porque eu tinha 1.000, paguei 1.000, recebi mais 1.000, então eu continuei com 1.000 na conta. Então isso seria uma conciliação do dia anterior. Quando eu estou olhando o fluxo de caixa, eu vou olhar isso mais para frente também. Então eu vou olhar o que eu tenho de saldo de hoje, menos o que eu tenho para receber, para pagar hoje, mais o que eu tenho para receber hoje. Aí quando eu olho para o fluxo de amanhã, o que eu tenho, qual que é o resultado de hoje, então vai sobrar X, menos o que eu tenho para pagar amanhã, mais o que eu tenho para receber amanhã. E esse vai ser o meu saldo previsto de amanhã. Depois de amanhã, a mesma coisa. Então, no fim das contas, nada mais é do que eu olhar para frente o que eu tenho de cadastrado para pagar e o que eu tenho de cadastrado para receber. Tá legal? Agora, para poder funcionar um fluxo de caixa, eu preciso ir além do básico, que é o básico, o que seria? Eu ter lançado no meu sisteminha financeiro tudo que eu já tenho de compromisso para pagar e para receber. Então eu já comprei um bem, comprei um insumo, por exemplo, dei entrada no meu sistema e cadastrei o pagamento para o dia 15/8, por exemplo. Isso aqui já está ali. E eu vendi um serviço e já coloquei ali o vencimento no sistema de que eu vou receber aquilo dia 20/8. Isso aí também precisa estar para o seu fluxo de caixa, que eu chamo de lançamento real, ou seja, são lançamentos com fatos que realmente aconteceram, já existe documento fiscal, mas eu preciso, para ficar um fluxo legal, o ideal é que eu não fique só com isso, que eu também lance as provisões. O que seriam as provisões? Existem, a maioria das contas em uma empresa, elas vão ser mais ou menos previsíveis. Então, vai ter uma média mensal. Energia elétrica, se eu for pensar, tem uma variação, mas vai ter ali uma média. Eu gasto em média R$ 900 de energia elétrica por mês. Então, eu posso já gerar provisão do mês que vem, do outro mês, do outro, pelo menos de 3 meses para frente. Por quê? Porque quando eu estiver olhando para o fluxo de caixa lá na frente, esse fluxo ele vai captar tanto o que eu já tenho cadastrado real, né, que foram provisões que já viraram realmente notas reais, quanto eu também vou olhar o que tem provisionado. Porque senão, pensa comigo, se eu só olho, eu vou olhar, eu quero ver qual que é o saldo previsto para o final do mês que vem. Se eu olho só considerando o que tem de lançamento real, eu vou estar
subnotificando esse olhar, porque tem outras contas que ainda não chegaram, mas que eu sei que elas vão vir e elas têm uma média. Então o ideal é eu sempre ter, para um fluxo de caixa preciso, eu ter os lançamentos reais de contas a receber, lançamentos reais de contas a pagar, provisões de contas a receber e provisões de contas a pagar. Porque com isso, pessoal, eu consigo ter um olhar bem preciso para o meu fluxo de caixa. E essa importância do fluxo de caixa, ela é tão grande que eu vou antecipar um problema que geralmente é o que estrangula as empresas, que é não ter dinheiro disponível no dia que precisa pagar compromissos e obrigações. Tá? Então, nada mais é a gestão financeira, basicamente, o que realmente faz ao pé da letra um gestor financeiro, qual que é primordial, seja um CFO de uma grande empresa ou de uma média empresa. Nada mais é do que o papel de fazer essa gestão de fluxo de caixa, ou seja, gestão de disponibilidade de recurso para que a empresa não se estrangule de não ter dinheiro para cumprir o compromisso, ou então ela até consiga o dinheiro, mas tenha que captá-lo, por exemplo, a um alto custo. Então essa gestão do fluxo de caixa é fundamental. Começa hoje, pessoal, e começa do básico, que é fazer a conciliação bancária do dia anterior. Depois, fazer o fluxo de caixa de hoje. Então, no início do dia eu já faço a previsão, o que está previsto para fechar o dia. Legal? Agora eu passo a olhar para hoje e amanhã. Até amanhã eu já tenho um panorama. Legal. Agora até depois de amanhã. Então vai subindo aos poucos até daqui a um tempo chegar em conseguir olhar para 3 meses para frente. Começa de onde está, de onde der. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se quiser receber, se cadastrar na nossa, para receber as cartas que eu envio diariamente de segunda a sexta, as cartas gratuitas por e-mail, basta comentar aqui carta, tá? Além também de se seguir a nossa página e se inscrever no canal. Espero que goste, não deixe de acompanhar o canal e-Líder. Até mais.